E Gil, você começou até falando de se televisão vai matar a pintura, se cinema mata a televisão, enfim. Isso nos traz um ponto que eu sempre questiono, que é: eu sempre ouvi que minha profissão ia morrer porque algum robô ia pegar o meu trabalho. E isso não aconteceu, porque como a gente estava também batendo um papo aqui antes, a gente se adapta ao mercado, se adapta a cenários e vai migrando para lá e para cá. Mas eu queria que você, como roboticista, falasse um pouco dessa relação entre homem e robô no mercado de trabalho. Então, quando eu falo assim, a Universidade de Oxford fez uma pesquisa e disse que 60% dos empregos iam acabar, né? Na verdade, não é a Universidade de Oxford, porque Oxford, né, são várias universidades que fazem aquele pool, tá? Uma delas fez essa pesquisa, aí em 2020 ela se corrigiu, ela realmente trouxe essa coisa, né, que virou todo mundo falando, o emprego vai acabar, e o que aconteceu? O emprego repetitivo, sim, ele vai acabar, mas ele vai libertar para outros tipos de empregos. Se hoje você colocar o biotech, o nanotech, o neurotech, o digital tech, você tem mais de 20 milhões de empregos no Brasil. Só que você tem uma dissonância, que é o que se ensina, né? Eu fiz um levantamento de empregos da Web3, são salários de $200 mil ano para você trabalhar remoto, que são os nômades digitais. Né? A gente está falando de 80 milhões só de empregos nessa nova era. Vamos pegar um exemplo mais claro que eu acho que fica... você tem, quando eu era criança, na década de 80, tinha um desenho que chamava Liga da Justiça. Tinha o Super-Homem, a Mulher Maravilha, né? Aquele pintor, aquele desenhista que é o Dave Gibbons, ele é um septuagenário hoje, né? Quase chegando no octogenário. Ele continua desenhando, só que hora ele usa grafite, hora ele usa... lápis digital para fazer no metaverso, que ele já tem um projeto dentro da Web3. Então, assim, não acabou com a profissão de desenhista. Só que agora você tem outras ferramentas. Agora, o que tem que acabar, e aí as pessoas às vezes acham assim, mas você está sendo um pouco cruel. Não é isso. O trabalho faz parte da vida das pessoas. Só que a maioria das pessoas são precariados. É um termo na economia que a gente fala assim, a pessoa trabalha muito, paga seu imposto, mas não sobra tempo para dormir, não sobra tempo para comprar um pãozinho para o filho no final do ano, comprar uma bolinha, né, de dente de leite, vamos dizer assim. Essa pessoa está precariada porque ela está pagando para sobreviver. E no final do mês ela fica devendo. Né? Esses empregos, por quê? Porque desde a década de 70, esses empregos repetitivos, se você descontar a inflação, o aumento foi zero. Só que o custo de vida subiu. Sim. E aí o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo em São Paulo. Uma pessoa que é um maquinista do metrô, uma profissão muito importante, certo? Só que uma parte delas fica, especialmente nas estações mais antigas, que dirige, né, nas linhas mais tradicionais, fica depois de um tempo ou com ansiedade, ou depressão, ou euforia, o que é chamada doença do século XXI, de acordo com a OMS, não é o Covid, são ligado à saúde mental. Por quê? Porque ela faz um trabalho que é essencial, leva milhões de pessoas para lá e para cá, mas aperta 3 botões. Fechar a porta, partir, enfim, o aviso. Vamos pegar um outro trabalho que é muito, né, que é muito nobre. Minha mãe, quando veio para São Paulo, fez esse trabalho. É muito nobre, né? O de limpar os escritórios, né, recolher os papéis higiênicos usados das pessoas. Um trabalho muito nobre, certo? Mas é justo que com tantos robôs, com tanta automação, com tanta tecnologia, ainda pessoas sejam remuneradas para recolher nossos papéis higiênicos? Nós temos que ajudar essas pessoas numa transição. Mas não é um emprego que... se você perguntar para qualquer pessoa, ela fala assim, não, eu quero que meu filho seja outra coisa, seja um roboticista, seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro de metaverso, seja da comunicação do Martech. Percebe isso? E as pessoas têm medo dessa história, né? Eu acompanho um trabalho que é muito nobre, é de alimento. É o catador do ovo de um dia. Se você for nessas vinícolas de ponta, você sabe exatamente qual galinha vai dar quantos ovos. É uma ciência exata. Que horas. E aí tinha um processo que era o quê? A pessoa só tinha um processo que não era automatizado. Pegar o ovo e colocar na incubadora. Pessoal, imagine uma pessoa que trabalha 6 horas por dia. São 4 turnos, né? Porque é 24 horas. E a pessoa faz o único trabalho, pegar o ovo e colocar aqui. Ela enlouquece. Então, a gente tem que se desconstruir daquele trabalho que o trabalho muito duro é importante. Ele é importante, mas hoje a gente pode automatizar. O desafio é ajudar as pessoas nessa transição. Serão 3 gerações de transições. Eu até ia comentar, tem um conceito muito interessante num livro chamado Fully Automated Communism,
que é justamente essa ideia, né? Em que a gente chega num ponto, a gente já está num ponto em que você começa realmente a liberar as pessoas de trabalhos que são mais repetitivos ou braçais e começa a transferir isso para a tecnologia e as pessoas passam a ter tempo livre para aproveitar a vida ou buscar aquilo que realmente faz sentido para elas, né? Porque realmente o grande problema de toda essa ideia é justamente a realidade que a gente tem hoje de que, basicamente, quase sempre as pessoas estão numa condição em que elas precisam trabalhar para sobreviver. Então, realmente, o grande desafio, muito mais do que toda essa questão tecnológica, é realmente conseguir ajudar essas pessoas tanto a fazer essa transição, quanto a também toda uma questão em torno de uma revolução aí social, etc., que permita, né, que dê condições a essas pessoas de realmente poderem se libertar desse trabalho mais repetitivo. Né? Não é só necessariamente trazer a tecnologia que pode cobrir a função dessas pessoas, mas também ajudar elas nesse processo, né? Mas é muito disso. É muito interessante. É uma coisa que eu acredito muito também. É uma coisa que eu acho muito interessante. E um ponto importante assim, eu tive o prazer de estar lá no primeiro Bitcoin Center em Nova York. Ele fica mais ou menos a 700 metros da Bolsa de Valores de Nova York. E ali estão famílias que são famílias trilionárias, né, de empresas que são conhecidas no mundo inteiro, que não estão mais na empresa, fazem parte do conselho ou alguém da família, mas tiveram uma educação de alto impacto. Né, e aí, um dos conceitos de criar o Bitcoin Center, isso eu vi lá numa apresentação logo no início, era assim: o mundo é muito rico para a gente ter poucas pessoas dominando tanto dinheiro. Sim. Ele não estava falando só da família dele, mas ele estava falando do quê? De governos. Não vamos entrar em política, não é isso, mas hoje nós já temos tecnologia para a gente votar o que a gente quer na nossa rua, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso cidade, no nosso país, e até leis mundiais, se a gente quiser. Se a gente tem maturidade, é uma outra discussão. Mas a tecnologia a gente tem. Se a gente quisesse fazer uma eleição agora, não precisava ter o voto impresso, era só ter o voto em blockchain. A tecnologia já está aí para isso. E aí, o que essas pessoas falavam para mim? Que a gente tem que libertar as pessoas de tantos impostos, porque não está chegando nas pessoas. Então, para não falar que eu sou anarquista, só para dar um exemplo, tá? Uma dessas pessoas que estavam lá criou o dólar da doação. Por quê? Porque toda vez se doa muito dinheiro para ajudas humanitárias globais, certo? Só que parece que o problema está cada vez maior, não é isso? Se você olhar, você fala, pô... Aí um grupo, né, de grandes doadores falou assim, a gente vai doar agora, mas a gente vai doar em blockchain. E criaram esse dólar da doação que está tudo em blockchain. Sabe o que eles constataram? De cada 100 dólares doado para instituições famosas, não estou dizendo, e não foi coisa de roubo, nada disso, 90 dólares fica em burocracias. Porque é legal você discutir a fome, né, na África ou aqui na América do Sul, em Genebra. Né? Isso custa caro, pessoal. Aí quando chega para os governos, né, e aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, dos 10 que chegam, só 2 chegam na ponta. Então são 98 dólares que ficou ali. E por que isso aconteceu? Quando teve aquele grande terremoto no Haiti, né, foi doado dinheiro para que se reconstruísse 90 mil casas. Passou 2 anos, só reconstruiu 3 mil casas. Aí os doadores falaram, o que aconteceu? Foi a corrupção do Haiti. Aí o pessoal de blockchain falou, não, peraí, tem uma coisa errada, vamos ver se é realmente só a corrupção. Teve sim a corrupção no Haiti, mas foi em cima de 1/10.